Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Faz tempo, né, que eu não vim aqui. Vamos fazer um vídeo aqui falando sobre as novidades da regra de coloração desse mês de julho de 2023. A gente implementou algumas coisas que acredito ficaram bem bacanas. Vamos lá. Primeira coisa, o que a gente tem hoje na regra de coloração, né? Vamos fazer aqui Vamos rever o que a gente tem hoje, né? Então a gente tem a regra de coloração, que é o clássico, né? Que é o carro principal. A gente tem o Darth Vol, né, que é o indicador que mostra esses destaques de volume. A gente tem o Darth RS, que não está funcionando aqui porque isso aqui é um gráfico intraday, ele é um indicador de swing, né? Que fica, eu vou mostrar para vocês mais tarde, então que já é o terceiro. A gente tem também dois indicadores que funcionam na grade de cotação, né? Deixa eu trazer ela para cá. O da FRS que já estava e o novo que é o distorção de volume, tá? Vou falar sobre isso tudo, tá? Então vamos lá, vamos começar para o vídeo não ficar longo e sem enrolação. O que a gente fez, né? O que a gente fez de novidade na regra de coloração? Na regra de coloração hoje você já pode escolher se você quer só o branquinho ou todas as cores, né? Como eu uso. Então você vem aqui e clica em propriedades, né? Então só o branco, se você clicar em sim, ele apaga as outras cores e pinta só o branco, né? No caso ele pinta de amarelo, né? Coloca não, ele volta ao normal. Então já tem essa opção para quem quer deixar o gráfico mais limpo, ou quem só quer usar o branco, aí fica a escolha de cada um, né? Mas a gente implementou mais duas coisas. O que foi que a gente implementou? Vamos fazer o passo a passo aqui. Você clica em cima do candle com o segundo botão do mouse e vai em propriedades, tá? Inclusive aqui tá com errado. Vamos aqui. Bom, tudo de vocês vai estar esse aqui, né? Você clica com o segundo botão do mouse e clica em propriedades da regra de coloração, né? Clicou lá e agora vai ter, não, continua só o branco, a regra de screen, né? Que pode ser 1, 2, 3, né? Que é branco, o primeiro verde ou o primeiro vermelho. E agora quais são as novidades, né? A gente criou esse filtro Media Vol, né? O que é isso? Algumas pessoas, alguns trade systems, eles usam o branco apenas quando é um branco que tem volume, tá? Então eles ignoram, né? Eles tendem a não utilizar o branco quando é um branco com pouco volume. Então já criei esse filtro para quem quer usar, tudo é opcional, tá, pessoal? Para filtro de média de volume. Então, o que vai acontecer? Se eu ligar o sim, ele só vai aparecer os brancos para mim que tiverem um volume acima da média. Qual média? Média vol, tá escrito aqui embaixo. Então o padrão tá 30, mas você pode escolher o número que você quiser. Pode ser 5, 10, 20, 200. Aí fica bem opcional para você mudar a média de que você quiser usar de volume. Ah, eu gosto de 50, eu gosto de 20, eu gosto de 100, você vai usar o que você quiser. E aqui fica, se você ligar o filtro, só vai aparecer branco que tiver com volume acima da média. Então você pode ver aqui todos os brancos que tiveram. Isso aqui foi o último pregão, né? O pregão de sexta-feira. Você pode ver os brancos que tiveram. Então vamos ligar agora para ver o que acontece. Liguei, pronto, aqui ó, ele já apagou, tinha uns brancos aqui, né? Tinha um branco bem aqui também, e ele já apagou, né? Esses brancos aqui você pode olhar aqui, o volume era mais baixo que a média, né? Aqui ó. Então ele já apagou os brancos, né? Os brancos que tem volume acima da média ele manteve, né? Então você pode ver que esse branco aqui, ó, é esse barra de volume que está acima da média, né? Esse aqui está acima da média, esse aqui está acima da média, né? Esse aqui, enfim. O que tiver em cima da média ele mantém, o que não tiver ele já apaga. Então vamos lá de novo. Filtro média, vou botar não, vocês vão ver como vai aparecer os branquinhos aqui nessa área, por exemplo, que eu lembro. Colocar não, ok. Deixa ele carregar, ó, que já apareceu uns branquinhos que não tinha, apareceu esse branquinho que não tinha. Então quando ligou o filtro, ele já desligou esses branquinhos aqui.
né? Você pode ver, inclusive, que é um filtro que tem funcionado, né? Tanto é que ele apagou brancos que não ativaram ou que não deram resultado bom, né? Na verdade, esses aqui nem ativaram. Então, esse é um filtro que você pode fazer. Então, você pode agora filtrar os brancos por volume. É completamente opcional, mas é um filtro bacana. E escolher a média de volume, tá, pessoal? A média de volume que você quiser. Eu quero a média dos últimos 30 candles, a média dos últimos 20, dos últimos 5, os últimos do que você quiser. Pronto, essa é a primeira novidade. Qual é a segunda novidade? A segunda novidade é agora a gente está usando também um filtro de risco-retorno, filtro RR média. O que é isso? Tá? Então vamos lá. Vamos explicar isso aqui com mais calma. O que é o filtro de risco-retorno? O filtro de risco-retorno é o seguinte, a gente pega o tamanho do candle branco, tá? E vê se a distância dele para a média é uma vez aquele range, 2 vezes, 3 vezes e assim vai. Então, por exemplo, esse branco aqui, ele é um branco de 130 pontos. E daqui, que seria a entrada dele, até a média de 9, tem 216. Então, ele tem um risco-retorno favorável se você usar a média 9 como um primeiro alvo, digamos assim, ou pelo menos o BE para colocar lá no 0 a 0, ele já tem um risco-retorno favorável, né? Então, se você olha esse aqui, ele já provavelmente não tem 264 pontos e daqui para a média tem 174. Então, esse branco aqui é o branco que não tem risco-retorno favorável em relação à média 9, ou a 8, ou a que você quiser. Né? Aqui a gente está usando a 9. Então, o que esse filtro faz ele apaga os brancos, se você utilizá-lo, é completamente opcional, que não tiverem risco-retorno. Só que ele é completamente modificável. Vamos só colocar aqui, só para mostrar essa parte, depois eu mostro o resto. Então, preste atenção nesse branco aqui, vamos ligar o filtro e vamos ver o que acontece. Ele carrega, né? Pronto, esse branco já não existe mais. Ele já apagou esse branco. Tá? Porque não tinha risco-retorno. Esse aqui tem, né? Que a gente já tinha feito os cálculos. Tá? Então ele já apagou aquele branco que não tinha risco-retorno. Só que não para por aí. A regra de filtro, ela é completamente... Além dela ser opcional, né? Você liga se você quiser. Você pode escolher qual média você quer fazer. Qual média? Eu quero ver a distância da máxima ou da mínima em relação à média 9. E aqui você pode escolher a média que você quiser. A 5, a 9, a 10, a 20, a 200, a 50. Aí cada um tem sua forma de operar. E além disso, você pode escolher o seu fator de risco-retorno. Quando você coloca 1, quer dizer que tem que ter no mínimo 1 para 1, né? Então o tamanho do range do candle tem que ser o mínimo da distância até a média, né? 1 para 1. Aí aqui você pode escolher 2 para 1, 3 para 1, você pode escolher meio para 1, né? Ou seja, se tiver um candle de 200 pontos e tiver 100 pontos para média, eu já aceito. Então você bota aqui 0.5. Você bota aqui 2, você bota o jeito que você quiser. Aí aqui também é totalmente modificável. Se você quiser usar o filtro, você pode mexer nele do jeito que você quiser. Então, tem várias formas de você poder filtrar opções, né, aqui. Então, se a gente liga os dois, por exemplo, posso ligar os dois? Pode. Posso ligar tudo, só o branco? Pode. Você faz do jeito que você quiser. Então, ligo tudo aqui, os dois filtros. Então, ele só manteve esse, apagou aquele, apagou esse aqui também. Manteve esse. Apagou um que tinha aqui, apagou esses dois que estavam aqui, só ficou esses dois. E não é combinado, tá? Isso aqui é o último pregão. Só ficou dois com 100% de acerto. Esse aqui deu até 690 pontos, esse aqui deu até 318 pontos. Só ficaram dois brancos e os dois acertaram, tá? Serve para todos os ativos, serve para qualquer time frame, serve para o que você quiser. Tá? Então, tá explicado os dois novos filtros que a gente criou para a regra de coloração, tá? Ficaram muito bons.
Além disso, tem as coisas que vocês já conhecem, que é a possibilidade de mudar todas as cores da regra de coloração, possibilidade de deixar só o branco, enfim, várias possibilidades de brincar com a regra da forma como você acha melhor. A gente manda também o Darfivol, né, que já é antigo, vocês já conhecem, né? Nos parâmetros vocês podem mudar a média, tá? Aqui tá com a média de 20, você pode mudar para uma de 30. Que média é essa? Essa média é essa linha que está passando aqui. E é ela quem filtra se o volume é maior do que a média ou menor do que a média, né? Então quando ele é maior do que a média, ele fica branco, e quando ele é menor, ele fica cinza. E quando é que ele fica azul e rosa? Quando ele é um destaque de volume, além de ser acima da média, ele ainda é um destaque. E azul quando o candle é positivo, e rosa quando o candle é negativo. E além deles tem um amarelo, que é um destaque acima da rosa e do azul, tá? A gente tem também o DARF RS, né, que funciona no swing, tá? Então, por exemplo, se eu pego qualquer ação aqui, BBAS, e boto aqui no diário, né? Então ele carrega aqui, né? Ó. Isso aqui é o DARF RS, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é se o ativo tem ou não força relativa em relação ao resto do mercado, né? Utilizando o IBRA ou o IBOV como referência, né? Então, é uma forma de você comparar o ativo com o resto do mercado para saber se ele está indo melhor ou pior do que o resto do mercado. E uma forma de marcar também posições boas para comprar e vender. Então, por exemplo, nesse ponto aqui ele virou para o negativo, e aí teve essa queda gigante aqui, né? Nesse ponto aqui ele virou para o positivo, e aí teve essa alta gigante aqui que continua até agora. Então vocês podem ver, por exemplo, que BBAS aqui marcou perfeitamente o momento que começou a alta forte do ativo e o momento que teve uma queda forte no ativo, né? Então ele serve para várias coisas, não só para isso, né? É uma forma de você analisar. É um indicador que te diz muita coisa, né? Por exemplo, aqui você já vê que a força relativa do ativo está caindo, né? Tá caindo. E o ativo meio que lateraliza. Tá caindo, mas caindo pouco. Mas você vê que ele já tá perdendo muita força relativa e logo depois vem a pancada para baixo. Isso acontece bastante. Então enfim, é um indicador que te dá muitas informações relevantes que eu gosto muito de usar. Que eu já usava há muito tempo e agora eu trouxe ele pro Profit para todo mundo poder usar. Todo mundo da regra de coloração, né? Então sempre que ele tá verde, ele tá acima, tá performando acima do mercado geral, e tá vermelho, ele tá performando abaixo do mercado geral, né? E aí ele pode estar perdendo performance, apesar de estar maior do que o mercado geral, ele está em tendência, ele está perdendo, ou ele pode estar lateralizado, ele pode estar ganhando. Então depende muito do caso, depende muito de como está o mercado naquela hora, né? Então esse aqui é outro indicador. O DARF RS, ele é um indicador duplo, né? Que ele pode ser tanto plotado no gráfico para dar essas informações que eu falei agora, como ele pode ser plotado direto na grade de cotações. Tá aqui ele. Para você poder filtrar os ativos por ele, né? Que eu uso muito isso, tá? Então eu filtro aqui e a grade já me traz todos os ativos em ordem crescente, aqueles que estão com mais força relativa até os que estão com menos força relativa em relação ao mercado geral. Isso para mim traz informações de muita relevância. Muita relevância. Você saber na ordem quais são os ativos que têm mais força e os ativos que têm menos força em relação ao mercado geral. Para mim esse é o melhor filtro, inclusive para selecionar ativos, tá? E aí tem outra novidade que veio agora, que é o DARF Distivol, que é o que? É um indicador de distorção de volume, tá? Então ele vai mostrar quais são as distorções de volume naquele dia. Então, por exemplo, se você pega aqui, você pode filtrar por ele, né, para ver quais são as maiores distorções daquele dia. Então, por exemplo, se você vê aqui Cury 608, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Cury tá com volume projetado de hoje, que no caso foi de sexta-feira, né? 6 vezes maior, 600%, né? 6 vezes maior do que a média do volume dele. Aqui está com 500%, está com 500%, 521%, 300% maior. Aí você vai lá no ativo para saber o que está acontecendo, né? Então vamos lá em Cury, por exemplo. Vamos ver o que foi que aconteceu na terça-feira.
Aí você vê essa pancada aqui desse volume, né? E aqui você confirma que realmente o ativo teve um volume bem expressivo, bem acima da média, bem fora do normal, né? Essa informação de distorção de volume, ela é muito importante mesmo, para quem opera trend, para quem opera, enfim, para quem sabe operar volume, essa informação é relevantíssima, né? E o bom disso tudo é que você não precisa fechar o pregão para você olhar, porque ele está usando aqui o volume projetado. Então, 10h30, 11 horas já vai ter número aqui. E aí você já pode ver o que ele está projetando para o final do dia, né? É claro que o projetado nem sempre vai ser o real. Mas o projetado já te dá uma ideia dos ativos que estão com o volume distorcido naquele dia. Para você poder ir rapidamente perceber e rapidamente poder ir lá no gráfico para saber o que está acontecendo. Ou se tem notícia, ou se saiu alguma coisa está acontecendo no papel, para ele estar com volume 2, 3, 4, 5 vezes maior do que a média dele natural, né? Então esse é outro indicador que está indo agora esse mês para você plotar ele na grade de cotação, tá? Ele é muito bom. Então é isso, para o vídeo não ficar muito grande, né? Já vai com mais de 15 minutos. Então, filtros novos na regra de coloração, DAF-RS explicado bem rapidamente, DAF-Vol explicado bem rapidamente, filtro do DAF-RS e distorção de volume novo e os 2 filtros novos da regra de coloração. Beleza? Tranquilo? Eu fico à disposição lá no Twitter, qualquer coisa vocês me perguntam lá que o que eu puder eu respondo. Valeu, pessoal. Forte abraço. Vou ver se volto mais vezes. Não prometo, até porque eu vou viajar durante 20 dias agora em julho. Depois em agosto eu devo lançar o curso, o treinamento. Talvez seja a última turma do ano, só faça 2 esse ano, excepcionalmente, talvez, não sei ainda. E é isso. Estou à disposição lá pelo Twitter, qualquer coisa, é só falar comigo. @DarthVaderB3, Darth com F. DarthVaderB3. Um abraço, até a próxima.